Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza? Tranquilo? Vou esperar vocês entrarem mais um pouquinho. E aí, pessoal, bora lá? Queridos, bora começar então. Deixa eu conversar com vocês aqui antes de mais nada. Na última aula, eu encerrei com vocês a regência, não encerrei? Lembra que eu tinha falado com vocês? A gente até resolveu uns exercícios. Gente, vocês estão aí? Bom dia. Oi, pessoas. Bom dia. Fala comigo aí, por favor, gente. Na última aula, eu tinha falado sobre regência com vocês, certo? E aí eu até resolvi uns exercícios, eu tinha resolvido o exercício do lembrar, do esquecer. Você lembra que eu tinha dado aula lá da escola, né? Estou certa, pessoas? Sim? Beleza. Gente, e eu tinha explicado o crase para vocês anteriormente também, não foi? Antes da regência eu tinha falado de crase, correto? Beleza. Então é o seguinte, estou falando isso porque a prova de vocês, na próxima prova, né, vão cair esses dois assuntos, que seriam crase e regência, tá? Só uma pergunta, a prova de vocês é que dia? Vou anotar aqui então, conteúdo, enquanto vocês me falam, tá? Conteúdo para a prova. Dia 4? Tá. Só que eu já vou adiantando. Eu sei que falta muito, né? Se for dia 4, ainda falta 14 dias, mas vamos que vocês vão se organizando aí, vamos estudando, se for o caso. Aí na semana que vem eu tiro um tempo pra gente, até pra gente resolver exercício, tá bom? Então, conteúdo para a prova que a gente tem crase e regência, tá bom? Já sabem o conteúdo da prova. Fechado? E aí é o seguinte, na próxima aula de hoje, eu pego o material de vocês, que está ali. Eu pego o material de vocês e aí eu passo direitinho as páginas, onde está o conteúdo, exercício, tá bom? Beleza? Que aí vocês vão fazendo. E aí, na semana que vem, se vocês quiserem, eu tiro um tempo para a gente resolver exercício, tá bom? Beleza? Bora começar então? Hoje nós vamos ver matéria nova, tá, gente? A gente vai começar uma partezinha nova. Já está lá no site? Você está perguntando ou você está afirmando que está lá o conteúdo da prova? Ué, gente, eu vou olhar lá. Eu não sei se tá. Deixa eu conferir. Qualquer coisa eu já falo direto com o Célio. Tá bom? Beleza. Gente, tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Tá tranquilo? Ok?
Então, olha só, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Hoje, gente, a gente vai começar a falar sobre uma coisa que é um problema na vida de todo ser humano, que é pontuação, né? Eu achei interessante, nesse momento, eu falar sobre pontuação com vocês. A gente precisava falar sobre esse assunto, tá? E aí, a gente vai conversar antes de começar a ver a matéria de pontuação, trocar uma ideia aqui, não vai ser assim, não. O que acontece? Há alguns conteúdos de gramática que vocês veem porque tem chance de cair numa prova de vestibular, na prova do Enem, certo? Só que há outros conteúdos de gramática que você estuda para ser avaliado, não porque você vai fazer uma questão sobre aquele assunto, mas é porque vocês vão ser avaliados na redação. E pontuação é um desses conteúdos. Não é que não caia questões sobre pontuação, cai, nossa, direto, eu consigo fazer listas e listas de exercícios que já caíram em prova de vestibular com pontuação. Isso aí é fato, tá? Mas é porque na redação, né, vamos pegar a redação modelo Enem. Na redação modelo Enem, quando a sua redação é avaliada, vocês vão ver que há 5 competências, certo? Dessas 5 competências, a primeira é a adequação à norma padrão da língua portuguesa. E aí eu afirmo, assim, sem medo de errar, que o que vocês mais erram na parte de pontuação, na parte de adequação à norma padrão? A acentuação gráfica, né, os acentos das palavras. Vocês erram muito concordância e pontuação, principalmente os da vírgula, tá? Então, quando vocês estiverem estudando vírgula aqui comigo, eu quero que vocês pensem assim, a Raiz está explicando, pensando na minha produção de texto. O que eu posso fazer para melhorar a minha produção de texto? Isso é fundamental para vocês, tá bom? E aí, o seguinte, eu quero saber de vocês. Vocês têm essa dificuldade de usar a vírgula ou vocês acham que não, que é fácil? Troca uma ideia aí comigo, rapidão, por favor. O que vocês acham? É um problema para vocês, assim, de um modo geral? Vocês pensam em regra para pôr vírgula ou é intuitivo, assim, é por intuição? Você vê assim, eu não posso pôr uma vírgula aqui porque eu vou separar o sujeito de... É tudo intuitivo, né? Adorei, só sei usar a vírgula para vocativo. Esse é inteiro, não, né? Mas deixa eu te falar, João. O João falou, foi. Meu coração manda e eu coloco. Não, gente, eu tenho que guardar essas frases de vocês. Ou eu coloco a vírgula onde meu coração manda. É um negócio muito emocional. Eu adorei, Catarina. O que acontece, João, esse negócio do vocativo? Você está sabendo demais já, porque se tem uma coisa... Ai, gente, eu vou confessar. Eu sei que quando a gente escreve em rede social, né, quando a gente manda mensagem para alguém e tal, eu sei que a gente não fica preocupado com norma padrão o tempo inteiro. Eu não fico, eu escrevo tá, escrevo tô, abrevio palavra, lógico. Apesar de eu ser professora de gramática, eu sou uma pessoa normal, né? Só que o tal de não colocar a vírgula no vocativo, lá no fundo do meu eu, dói demais, gente. Dói demais, incomoda demais. É bom ter uma vírgulazinha lá no vocativo. Então, assim, a maioria das pessoas põe a vírgula por intuição mesmo. Ou, segundo a Catarina, onde o coração manda, né? Só que a gente vai tentar melhorar isso um pouco. Eu sei, gente, que a gente dificilmente vai assimilar todas as regras o tempo inteiro. Mas tem algumas que são muito básicas, que vocês ainda erram na redação, que a gente vai tentar resolver, tá? Sério, na rede social com vírgula Nossa senhora, gente do céu, a hora que eu vejo eu sou solteira, né, gente? Na hora que eu vejo um boy escrevendo certo, gente, o coração chega a bater mais forte. Como é que faz um negócio desse? Colocando a vírgula no lugar certo, Catarina, usando vírgula, a gente fica até emocionada a hora que vê um negócio desse. Ai, eu conheci um esses dias, falei, gente, mas ele escreve muito certo, como que pode? Ai. Mas, infelizmente, né, nem todo mundo, na verdade, todo mundo tem dúvida, né, em relação à pontuação, uso de vírgula, essas coisas, né? Então, vamos tentar melhorar. Igual eu falei, eu sei que vocês não vão assimilar exatamente todas as regras, mas tem algumas que são muito básicas que vão ajudar demais vocês a melhorarem na redação. Fechado? Então, bora lá.
Gente, eu não brinco tanto com vocês porque eu não conheço vocês direito. Então é estranho eu brincar com gente que eu nunca nem vi, né? Só que eu falo muita coisa idiota, tá? Repara, não, eu sou desse jeito mesmo. Vocês vão me conhecer presencialmente, nem que seja um pouquinho, né? Eu sou meio idiota mesmo, tá? Olha só, mas é verdade, quem escreve bem já é o primeiro passo, assim, para a gente começar a conversar. Escrever bem, assim, é respeitando o mínimo do mínimo, né, gente? Então, bora lá. Olha só. Primeira coisa, nós vamos ver todas as formas de pontuação, tá? A gente vai falar sobre todas, não é só vírgula, não. A vírgula eu deixei por último, porque ela tem mais detalhe. E a gente vai começar a ver hoje, nem sei se a gente termina hoje. Mas tem que falar de todas as formas de pontuação para vocês. Nós vamos começar pelo travessão. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a pontuação aqui e a gente vai conversando. Para que vocês usam travessão? Vocês vão me falando primeiro para que usa, opa, e aí depois eu vou mostrar. Para que a gente usa travessão? Separar informações complementares. Essas informações complementares é tipo informação que você adiciona, né? Iniciar a fala de personagem, né? Indicar a fala, que é o discurso direto, isso mesmo. Estão certos. Eu acho interessante que vocês sabem usar, às vezes não sabem o conceito gramatical exato, óbvio, né? Mas vocês sabem explicar o uso, né? Que é bem o que acontece aí, o que vocês explicaram. Então vamos ver o que a gente colocou aqui como travessão. Qual é o papel do travessão? No discurso direto, ele serve para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Porque é o seguinte, quando a gente tem um diálogo, nós temos uma relação de interlocução. Como assim, Raiz, a relação de interlocução? Um fala, o outro ouve, depois o outro fala, e aí o outro ouve. Há essa troca, né? Por isso que a gente fala que é uma relação de interlocução. Daí vocês têm o seguinte, eu coloquei um exemplo. O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Por que eu coloquei isso aqui? Ele está marcando fala, fala é discurso direto, então ele está reproduzindo o discurso direto dos personagens. Lembra que quando vocês eram crianças, na aula de português, o professor pedia muito para você produzir redação, que era narrativa, era um texto narrativo, eles faziam muito diálogo, é natural isso, né? Vocês fazem muito diálogo dentro desses processos, né? E aí, o que acontece dentro dessa relação? Quando vocês eram crianças, vocês tinham mania de ficar assim, o fulano falou, 2 pontos, né? O que é isso, mãe? A mãe respondeu, 2 pontos. Você não precisa fazer isso, já que você tem o travessão. O travessão ele vai servindo para marcar essa interlocução. Você não precisa ficar falando assim, o fulano disse, o outro disse. O próprio travessão já mostra que há uma troca de interlocutor. Então, não precisa fazer desse jeito, tá? E aí, o segundo tem a ver com o conceito que vocês falaram, para separar expressões ou frases explicativas intercaladas, que no chat, deixa eu ver o que definiram, falaram que era separar informações complementares, né, dentro do texto. Essas informações complementares se encaixam nesse caso aqui, ó, para separar expressões ou frases explicativas intercaladas, que inclusive pode ser até um aposto, né? O que é um aposto? Ele é um termo acessório que tem como objetivo acrescentar informação, adicionar informação, ok? Aí você tem, e logo me apresentou a mulher, estimável senhora e a filha. Então, esse uma estimável senhora, gente, ele é um aposto de caráter explicativo que vem para acrescentar uma informação a respeito da mulher, certo? Então, por isso que a gente tem o travessão. Quem quiser, se vocês estiverem fazendo anotações, observações, quando você coloca para separar de expressões ou frases explicativas, as expressões ou frases explicativas podem ser chamadas de quê? De aposto, ok? Próxima forma de pontuação aqui, próximo slide aqui em relação a essa forma de pontuação. A gente ainda tem mais algumas observações sobre o travessão, tá? Para destacar algum elemento do interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto, né? Porque às vezes, vocês sabem que o aposto ele pode ser isolado por vírgula, 2 pontos, travessão, né? Que é o que a gente está analisando aqui. Só que às vezes você usa simplesmente mais para ressaltar a ideia. Porque talvez se você usasse a vírgula, você não ressaltaria tanto quanto o travessão, tá? Junto do leito, meus poetas dormem
junto do leito meus poetas dormem. O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron. Na mesa, confundidos. Você tem o Álvares de Azevedo falando de Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron, que seriam os poetas, né, dele. A gente analisa aqui dentro dessa construção. Para ressaltá-los, o que ele fez? Ele colocou o travessão. E tem um detalhe também para o qual eu vou chamar a atenção. Porque isso aqui é um aposto especificador, né? Ele está especificando quem são os poetas. Vocês estão vendo que dentro do aposto já tem vírgula. Quando isso acontece, né? O que é ideal você fazer? É ideal você isolar o aposto por outra forma de pontuação, porque dentro do próprio aposto já tem vírgula. Então não faz sentido você, dentro do próprio aposto, usar o vírgula, perdão, para isolar o próprio aposto, você usar a vírgula de novo, porque dentro do aposto tem vírgula. Aí é melhor você usar o travessão, tá? Para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos. Vamos analisar aqui essa construção. Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige. Embriagada como a orgia e como êxtase. Vocês viram que aqui esse texto tem muita vírgula, né? Então, quando ele foi trocar aí a perspectiva, a abordagem, ele colocou outra versão. Eu, sinceramente, falo para vocês, para a produção de texto de vocês, nem considera essa última situação, tá bom? Esse aqui é um recurso mais usado em texto literário, né? O autor, quando ele quer usar como recurso estilístico. Agora, para a vida de vocês, não, tá bom? Não use isso aqui, não, é melhor. Parênteses, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, né? Alguma dúvida sobre o travessão? Alguma observação? Comentário? Tá de boa? Beleza, então. Próximo que a gente tem são os parênteses, ok? Para que serve parênteses, gente? Vocês usam para que os parênteses? Para colocar sigla, alguma coisa assim. Quando você fala colocar a sigla, é a sigla mesmo ou explicação, a sigla por extenso? Eu acho que você colocar a sigla depois do escreve por extenso, né? Aham. Vamos ver se dá pra... Não. Oi? Eu não tenho muita certeza, não, mas eu lembro que alguma coisa assim, vou colocar a sigla em parênteses. Aham. Vamos ver se dá para a gente fazer isso com os parênteses, mexer com a sigla, tá? Alguma coisa a ver com sigla. Vamos ver. O que mais, gente? Que dá para usar os parênteses? Pensa você, quando que você tem que usar um parêntese? Fala de autores? Como você fala de autores? Entendi. Mas é parênteses ou é aspas, gente? São as aspas. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com a função das aspas. Vamos analisar aqui em quais casos dá para a gente usar os parênteses. Igual eu estou falando sério, tem que tomar cuidado para não confundir função de aspas com função de parênteses. Que as funções que vocês estão falando estão mais relacionadas ao uso das aspas, tá? Então, olha só, vamos ver aqui quais são os casos que a gente vai ter para usar os parênteses. Primeiro, isolar palavras, expressões intercaladas de caráter explicativos, datas, e também pode substituir a vírgula ou travessão. Então, você tem Rosa de Luxemburgo nasceu em Zamość, em 1871. Então, neste caso aqui, se você for analisar, os parênteses foram utilizados para isolar uma data. E como foi dito aqui, ele também pode substituir a vírgula ou travessão quando você tiver expressões explicativas, tá bom?
Ó, numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. O que você poderia usar aqui nesse caso? Você poderia usar os parênteses, tá vendo? Porque você tem uma expressão explicativa que foi acrescentada, mas além dos parênteses, você também pode usar o travessão, tá? Numa linda tarde primaveril, travessão, meu caçula era um bebê nessa época, travessão, certo? Então dá para você usar dessa maneira. Deixa eu passar aqui, peraí. Opa, peraí. Isso. Então, o que que acontece? Os parênteses, de um modo geral, se a gente for analisar, eles servem para quê? Eles servem para você acrescentar algum tipo de informação, certo? E aí, a grande questão é que quando você coloca essa informação acrescida, ou seja, essa informação adicionada entre parênteses, você fica com a expressão um pouco mais isolada, ok? Agora, só a respeito do que a Júlia havia falado em relação às siglas, né? O que é a sigla, gente? A sigla, ela é um processo de redução de nomes próprios, né? Nome de cidade, estado, país, órgão, instituição. Então, o que que acontece no caso de uma sigla? Na verdade, a sigla não tem que vir entre parênteses. O que acontece a respeito da sigla é o seguinte: você tem lá, por exemplo, ONU. Vou colocar lá no chat, tá? ONU. Aí suponha que eu estou lá fazendo texto e tal, aí eu falo da ONU. Aí você quer colocar, especificar o que significa aquela sigla. Aí você coloca entre parênteses, né? Organização das Nações Unidas. Certo? Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, numa redação, né? Se você usou uma sigla, o ideal seria você primeiro colocar entre parênteses aí o que seria a sigla por extenso, né? E depois, você não precisa fazer isso de novo, não. Você vai utilizando só a sigla. E aí, o que a sigla significa, gente, que vai aparecer entre parênteses, beleza? Alguma dúvida aqui sobre os parênteses, pessoal? Não tem muito segredo, não tem muita coisa, não. Adicionar informação, ponto. Tá de boa? Professora, Oi. se eu não quiser começar com ano, eu quero quiser começar assim, Organização das Nações Unidas, aí eu vou e quero explicar aqui a sigla, né? ONU. Eu Uhum. colocava em parênteses, não. Aí você fala colocar a ONU entre parênteses, né? Isso, aham. Pode sim. Você só fez o processo inverso, não vai mudar muita coisa, não. Beleza. Tá bom? Pode colocar. Você faz a Organização das Nações Unidas entre parênteses ONU. De boa também, sem problema, tá? Eu não tinha nem lembrado disso. Mas é verdade, pode fazer assim também. Dá na mesma. Olha só. Por nada. Agora vamos lá. Agora sim. Aspas, pessoal. Para que servem as aspas? A gente adora falar, a gente adora fazer isso aqui, que é para fazer referência às aspas. Por que a gente gosta de fazer isso, gente? Para que a gente usa esse negócio? Me conta aí. Por que nós usamos as aspas? Para que nós usamos as aspas? Indicar a fala de alguém, ou seja, reproduzir o discurso direto, perfeito. O que mais? Às vezes eu uso Mais assim, alguma porque a coisa, gente? coisa não tem aquele sentido mesmo da palavra. Vamos supor, na redação já é ironia, que vão falar. Uhum. Você vai usar a expressão com uma outra conotação, com outro sentido, né, Júlia? Tipo isso, você quer atribuir um outro sentido, uma outra conotação, também você pode usar para isso. Ironia, o João falou aí, para produzir ironia, sim, também, tá? Apesar de que não é legal, gente, você ficar produzindo ironia só com aspas, tá? Tenta produzir ironia também pelo contexto. Para fazer referência a algo, você fala fazer referência é a citação? Tipo, citação, segundo fulano de tal, e aí você vai lá e coloca entre aspas o que o fulano de tal falou, é isso? Sim, aham. Também serve, as aspas servem para isso.
Olha só, vamos ver o que a gente colocou aqui como regra de uso das aspas. Tudo que vocês falaram aí é verdade. E como eu disse, a gente adora a tal das aspas. É natural. Nós, falantes de língua portuguesa, adoramos aspas. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Para que servem as aspas? Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Eu coloquei tudo que eu lembrava que se encaixava aqui. Isolar expressões que fogem à norma culta, que foi meio que o que a Júlia falou, usar com outro sentido, com uma outra conotação, certo? Aí coloquei gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Deixa eu explicar uma coisa. Se o texto fosse digitado, se ele for digitado, essas expressões elas não são colocadas entre aspas, elas são colocadas em itálico, sabe? A letra tortinha, assim, se o texto é digitado. Agora, por exemplo, vocês na redação, né? Quando vocês produzem uma redação na prova do Enem, vocês não digitam a redação, vocês escrevem com letra cursiva, né? E aí, nesses casos, como não dá para você fazer o itálico, né? O que vai acontecer? Você tem que colocar entre aspas. Escrever palavras em outras línguas entra também? Entra, Matheus. Eu sei que a gente dá uma ignorada nisso, mas se a gente for seguir a norma padrão mesmo, se você for usar uma expressão que não é da nossa língua, você deve usar a expressão entre aspas, tá? Aí você tem o seguinte, ó, a aula do professor foi massa. Aí, vocês viram que eu coloquei esse massa entre aspas? Por quê? Porque o massa é uma gíria, né? Uma expressão informal, que entra justamente no que a Julia havia falado. Você usar uma expressão com uma outra conotação, né? Porque eu não estou no massa no sentido literal aí. Segundo, ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Ó, feedback é um termo estrangeiro. E aí ele foi colocado entre aspas. É igual eu tô falando, gente. Seguindo as normas, no texto digitado, se eu fosse escrever feedback, eu tinha que colocar em itálico. Como na escrita não dá para fazer itálico, né? Não tem como eu mudar a forma da letra, porque é a letra cursiva, então. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu sumi por um minuto, né? Minhas coisas sumirem por um minuto. É porque a internet caiu, mas já voltou. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo. A internet caiu, mas já voltou, ainda bem. Então, voltando aqui, todas essas expressões que eu coloquei aqui, elas deveriam ser isoladas pelas aspas, né? Quando vocês forem utilizar. Como eu disse, gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Tá bom? Alguma pergunta sobre esse primeiro aqui, das aspas, ou tá de boa? Então tá bom. Se não falaram, que tá ok. Ó. Sim, pode ser também nome científico. Fala nomes, ainda mais assim, geralmente os nomes científicos que vocês têm, eles são de outra origem, sei lá, eles são no latim, se for essas expressões, seria interessante também colocar, tá bom, cara? Aí seria interessante colocar. Beleza? Próximo, que vocês tinham falado, indicar citação direta. Quando eu coloco indicar citação direta, é reproduzir o discurso direto. O que seria o discurso direto? O discurso direto é a fala de alguém, né? Aí você tem assim, ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Então, quando você fala, ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Isso aqui é um trecho de uma obra do Eça de Queiroz, O Prazer de Viajar. Então, o que acontece? Essa fala não é sua, essa fala não é minha, essa fala é do Eça de Queiroz. É um texto dele, é uma produção dele. Então, se eu quiser fazer referência a esse trecho do Eça de Queiroz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar as aspas, tá bom? Porque eu estou citando um discurso direto. Na redação, na dissertação modelo Enem, onde que vocês usam esse recurso?
vocês usam muito esse recurso na hora de fazer uma citação do discurso de autoridade, que vai fundamentar o argumento de vocês. Aí vocês fazem uso da citação direta, beleza? Isso aqui não é segredo, isso aqui vocês já sabem, vai reproduzir o discurso de alguém, a fala de alguém, coloca entre aspas. Algum comentário, observação sobre esse segundo ponto? Tá tranquilo ou não? De boa? Eu falo, esse não é segredo para vocês, porque é um recurso que vocês já usam bastante na redação. Vamos lá. Reticências. Gente, para que servem as reticências? O que a gente usa reticências? Para indicar que tem mais coisa, né? Só que você não vai colocar lá. É tipo assim, professora, tem mais coisa, mas não quero escrever. Aí usa as reticências, né? As reticências, elas dão uma noção de continuidade, né? Só que aí a gente deixa sempre, fica explícito ou fica implícito quando eu uso reticências, a ideia? Ela acaba ficando explícita ou implícita? Usei reticências, eu quero mostrar que as ideias estão explícitas ou que elas estão implícitas. Implícita, exatamente, fica subentendida, né? E aí a gente vai ver como que eu posso deixar essas construções assim, né, implícitas, subentendidas. Então, bora lá. Eu coloquei algumas situações para vocês avaliarem. Ó, indicar dúvidas ou hesitação. Então, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem gastei todas as minhas economias. Quando eu falo então, eu estou hesitando. O que seria hesitar? E eu preciso falar, eu estou precisando falar, preciso expor, mas eu não queria expor, eu estou insegura. Às vezes a gente dá uma hesitada na fala. É interessante você pensar na pontuação da seguinte maneira: para que serve uma pontuação? Vocês já viram que muita gente fala que a pontuação ela indica as pausas que a gente tem na fala, porque na fala você tem um monte de recursos, você tem tom de voz, né? Você tem entonação, você tem expressão facial, você tem gesto, isso tudo auxilia no processo comunicativo. Agora, na escrita, você não conta com o auxílio dessas coisas, né? Você não tem expressão facial, você não tem entonação de voz. E aí, o que você tem que fazer nessas circunstâncias, nessas situações? Aí você tem que contar com a pontuação. Uma forma que existe você indicar que alguém está hesitando na hora de falar, ou então está em dúvida sobre o que falar, como falar, você pode observar que ela vai utilizar as reticências, tá? Segundo ponto, interromper uma frase incompleta sintaticamente. Ó, o que seria interromper uma frase incompleta sintaticamente? É o seguinte, a frase ela precisa de complemento, ela precisa de continuidade. Aí, em vez de dar o complemento, a continuidade, eu vou lá e coloco só reticências. Isso é a forma de deixar expressões implícitas, que foi o que eu comentei. No primeiro caso, até que você não deixa implícito, não. Agora aqui você vai deixar, olha só. Talvez se você falasse com calma, o que implícito? Talvez se você falasse com calma, o que ia acontecer? Isso não aconteceria. Talvez se você falasse com calma, você não teria problema, né? Então, eu posso completar sintaticamente essa fração aqui com um monte de informação. Só que a informação ela fica implícita, ela fica sugerida aqui. Ela serve para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Ela precisava de mais complemento, só que esse complemento não é colocado, tá? Próximo, concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Você vai propor reflexão para o leitor, né? Olha só, pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. Se você for analisar, as reticências foram colocadas aqui para mostrar o quê? Bom, ele está falando sobre uma série de problemas que são humanos, né? Questões humanas, pedofilias, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Um monte de coisa ruim, ele está falando de um monte de coisa ruim na sociedade. E ele coloca reticências para mostrar assim, olha, gente, ainda tem mais coisa. E aí, quando ele coloca reticências, ele propõe a reflexão para o leitor. O que mais se encaixaria nesses pontos ruins que ele foi evidenciando aí?
tá? Então, serve para isso. E, de qualquer forma, mesmo nessa situação, quando ele fala que serve para estender reflexão, ele vai deixando informações implícitas, subentendidas, né? Ó, quarto ponto aqui. Suprimir palavras de uma transcrição. O que acontece? Às vezes, você quer reproduzir o discurso de alguém, né? A fala de alguém. Só que aí, a fala é muito grande, você só quer partes, só quer trechos dela. E aí, o que você faz, então? Na hora que você for suprimir algum desses trechos, ou seja, tirar, né, algumas partes desse trecho, o que você vai fazer? Você vai colocar reticências entre parênteses, tá? Observa, os professores de um modo geral, mas principalmente o professor de português faz muito isso. Às vezes a gente quer colocar um texto na prova, mas não quer colocar o texto inteiro, porque o texto inteiro é muito grande. Aí o que eu faço? Eu tiro uma parte do texto. E aí, onde eu tirei, eu tenho que fazer isso aqui, ó, colocar as reticências entre parênteses, para mostrar que naquele lugar, naquela parte, uma parte do texto foi suprimida. Por que você tem que fazer isso? Por uma questão básica. Se você não faz isso, fica parecendo que você quer manipular o discurso, ou seja, fica parecendo que você quer manipular o texto. Você quer tirar só os trechos que te interessam e ir manipulando o discurso. Então, não pode fazer isto, tá? Se você quiser suprimir partes de uma citação, da fala de alguém, do discurso de alguém, pode fazer? Pode, desde que você coloque o discurso entre aspas, como a gente já falou, porque ele não é seu. E se você for suprimir, onde você suprimir, você coloca parênteses e travessão dentro, tá bom? Eu faço isso o tempo inteiro na hora que eu vou colocar os textos nas provas de vocês, para não ter que colocar o texto inteiro. Ô, pessoal, tranquilo aqui as reticências? Então, quer deixar alguma coisa implícita, subentendida, você usa as reticências. Só uma pergunta, vocês acham que reticências é um bom recurso para dissertação argumentativa modelo Enem? Está lá fazendo texto, vocês acham que é um bom recurso? Ou não? Por que não é um bom recurso? Porque é o seguinte, gente, vocês têm razão, não é um bom recurso, por quê? Quando você trabalha com uma dissertação argumentativa, né? Não só o modelo Enem, mas a dissertação argumentativa de um modo geral, você tende a trabalhar com informações e provavelmente o ideal é não usar. Porque quando você explora, desenvolve uma dissertação argumentativa, o que vocês fazem? Vocês fazem um texto que tem que ter uma fundamentação argumentativa para que o leitor tenha credibilidade naquilo que você está falando, certo? Se você ficar usando reticências, você está deixando um monte de informação implícita, subentendida, que não vai fundamentar, não vai conseguir construir essa base argumentativa da qual você precisa. Então, não use, evite. E outra, é um recurso expressivo, pode indicar hesitação, pode envolver com o emocional do autor, né? Querendo mostrar a emoção do autor, o sentimento do autor. Então, não rola, pessoal. Não rola mesmo, tá bom? Tranquilo? Beleza? E aí, o seguinte. Próxima pontuação que a gente vai falar são os 2 pontos. Nosso tempo está acabando, mas aí eu quero antes conversar com vocês, já que eu já volto pelos 2 pontos. Para que vocês usam os 2 pontos? Vocês acham que serve para quê, de um modo geral? Iniciar uma listagem, essa listagem é uma enumeração, mas é isso mesmo. Exemplificar, perfeito. A gente vai fazer o seguinte, então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver essas funções que vocês falaram, tá bom? E aí a gente vai ver o restante da função dos 2 pontos. Eu vou tentar ver o máximo de pontuação com vocês hoje. E o que faltar, a gente continua na aula de semana que vem, tá bom, pessoal? Queridos, beijinhos para vocês, até daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais, gente. Valeu!